Será que ainda vale a pena ter XRP em carteira e principalmente manter XRP para 2026? Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise com dados e fatos para entender se realmente vale a pena manter XRP ou ter XRP para o próximo ano. É um projeto que durante muito tempo, a gente vai falar isso nesse vídeo, não andou, mas entregou muitas coisas, entregou muitas atualizações. E isso não refletiu diretamente no preço. Mas a XRP ela está fazendo alguns movimentos que me agradam muito. Nesse vídeo a gente vai entender o real potencial de XRP para o próximo ano e para os próximos anos também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal do Coinext e bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe, meu canal é o Descomplique, e nesse vídeo a gente vai entender o que acontece com esse projeto XRP. É um projeto que tem uma saúde financeira interessante, é um projeto que venceu várias batalhas ali, é um projeto que está alcançando grandes patamares ali que nenhum projeto do mercado cripto ousou tentar nos Estados Unidos, e mesmo se a gente não está vendo o preço corresponder a tudo que está acontecendo, a gente tem que analisar para entender se realmente vale a pena ter XRP ou não. Eu vou pedir o time da Coinext para compartilhar a minha tela, porque o primeiro ponto é a gente precisa entender, né, o que a XRP faz, né, qual que é o negócio do projeto, né? Ela é uma blockchain criada para negócios, né, e ela como negócios ela oferece alguns tipos de serviços para o mercado cripto como um todo. Ela tem a sua blockchain, né, e traz soluções de pagamento de forma descentralizada. Ela tem um processo de liquidez sobre demanda. Ela traz tokenização institucional. Ela tem um processo também de pagamentos em diferentes criptomoedas de forma global e também estrutura de tokenização, né, de tokens para bancos centrais dos países. E assim, se a gente vai no gráfico da XRP, eu deixei um gráfico semanal aqui da XRP para a gente fazer uma análise. Se a gente for olhar friamente para esse gráfico, a gente está desde 2017, a gente andou, certo que a gente teve alguns picos ali em 2018, em 2021, mas a gente ficou desde 2017 até 2025, até romper novamente, na mesma faixa de preço. Então, entre 70 centavos de dólar, 10 centavos de dólar, então parecia uma stablecoin de tão estável que o token da XRP era. Mas ela ganhou alguns processos muito interessantes, principalmente com a vitória do Trump nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele trouxe uma série de leis pró-cripto, ele trouxe uma lei que regulamenta ativos atrelados ao dólar, que é uma narrativa de stablecoins que a XRP também tá, e venceu um processo contra a SEC, né? Ela pagou uma multinha ali, mas ela venceu um processo contra a SEC, aonde ela pode ser vendida no mercado de varejo, ela não é um bem imobiliário. Então, assim, a XRP ela conseguiu alguns processos muito interessantes que estavam há muito tempo presos na SEC, né? E o que ela faz, né? O que é esse processo de liquidez que ela fornece para outros países, né? Isso aqui é o ODL, que é um serviço de liquidez on demand, né? Esse processo de liquidez sob demanda, ele é muito interessante porque permite transferências internacionais de fundos em tempo real utilizando a criptomoeda XRP como moeda intermediária. Então, basicamente, você consegue fazer várias transferências sem ter a necessidade de armazenar fundos para esse mercado de câmbio em outros países. A XRP ela faz essa transferência interbancária, de tanto que ela tem um concorrente muito forte que é o próprio sistema SWIFT, que é o sistema de transferência financeira global. A XRP traz esse processo de pagamentos e remessas internacionais de forma muito eficiente já em blockchain. Ela também está nessa narrativa de stablecoin, ela lançou a sua stablecoin atrelada ao dólar. Ela adquiriu nessa empresa Rail para fortalecer seu processo de stablecoins e ela teve um grande sucesso ali na sua stablecoin. Então, a stablecoin da XRP teve um crescimento bem interessante em usuários de varejo também. Só que essa narrativa de stablecoin ela já é dominada ali
por grandes concorrentes. Tem Ethereum, tem Tron, Solana está nessa narrativa também. E as principais, ela não aparece nem entre esses 10 primeiros ali. Até o PayPal tem a sua própria stablecoin. Então, sim, é um mercado gigante, mas é um mercado que a XRP também abocanha uma parte. Outro negócio que é muito interessante também é desenvolver as moedas do Banco Centrais dos países. Então, a XRP Ledger, ela também fornece esse tipo de tecnologia para os países. Então, em Montenegro, ela já desenvolveu a CBDC do país, ela também já desenvolveu a CBDC da Geórgia. Então, é um outro negócio que ela tem também, e também trabalha com ativos do mundo real. A XRP ela é interessante nesse sentido. Só que aí entra um ponto onde a XRP ela começa a diferenciar de, por exemplo, concorrentes como a Stellar ou concorrentes como outras blockchains em relação à narrativa de stablecoins, a narrativa de RWA, porque ela está tentando mas ter a mesma licença de utilização que os bancos americanos possuem para trabalhar serviços financeiros nos Estados Unidos. E isso pode ser um catalisador de alta, né, uma destrava de valor do token da XRP muito expressiva, e que talvez o mercado ainda não está precificando isso. E talvez isso esteja acontecendo porque realmente não é um processo fácil de se acontecer, mas com essa nova legislação, com esse novo governo, né, do Trump aí, totalmente pró-cripto, existem as possibilidades da gente aqui, voltando para minha tela, a gente ter uma licença bancária nos Estados Unidos para XRP. Então ela vai no momento contrário, né, no movimento contrário entre as criptomoedas, elas estão se adaptando às novas legislações. A XRP ela está por trás do sistema para ser ainda muito mais influente. Então, esse é um processo que vai impactar muito quando a gente fala de movimentações. Por exemplo, né, ela comprou essa empresa aqui que chama Ride Road. Isso aqui é uma corretora. Só para vocês terem uma ideia, ela movimenta mais de 3 trilhões de dólares por ano. Então a XRP, ela atuando como banco e tendo a Ride Road dentro do seu portfólio, ela vai ter acesso ali a um nível de infraestrutura bancária e acesso ao dinheiro do mundo de uma forma que nenhuma outra criptomoeda conseguiria ter. E nisso a gente já começa a olhar para ela com um olhar um pouco mais diferente, porque a narrativa ela começa a se tornar muito mais interessante. E além, sim, ela já teve ali o seu ETF lançado, demonstrando interesse institucional. O ETF de XRP, ele está indo muito bem, você vê bastante inflow, principalmente do primeiro que foi lançado. A gente tem já 4 ETFs de XRP rodando na Bolsa Americana. A gente está vendo ali um crescimento acumulativo de volume. Quando a gente sai do ETF, vai ver as movimentações das carteiras, o número de endereços de XRP, ele vai só crescendo ao longo do tempo, e aí a gente começa a analisar esse tipo de métrica para tentar pensar no preço de XRP para os próximos anos. Ela tem uma série de narrativas que podem ser muito atrativas para os investidores, principalmente o foco dela com o investidor institucional. Então, para a gente pensar, né, analisar, começar a pensar em preços de XRP para os próximos anos, a gente tem alguns catalisadores aqui que a gente precisa levar em conta. Primeiro, que o XRP venceu o seu processo contra a SEC, então ela pode ser e já está sendo comercializada de um modo amplo. Ela tem a sua stablecoin que está cada vez mais crescendo e atraindo tanto a utilização de investidores institucionais para fazer as suas remessas, tanto de investidores do varejo. A gente tem tokenização institucional e CBDCs de alguns países que já estão sendo construídas dentro da XRP, e o principal nesses 5 motivos é a XRP ter uma licença para operar como banco nos Estados Unidos. Isso sim faria uma explosão de preço acontecer no token. Então, traçando, né, com esses 5 objetivos, a gente começa a ter um cenário, né, uma visão um pouco mais sólida do que a gente pode esperar da XRP para o próximo ano. Primeiro que
premissas para a gente fazer essa análise. Eu estou desconsiderando os fatores externos, como, por exemplo, o ciclo de 4 anos do Bitcoin, que eu acredito que não vai acontecer. Isso é uma visão que eu tenho, que a gente não vai ter aquele ciclo de 4 anos como a gente teve vários outros anos, por conta da própria evolução e do amadurecimento do mercado cripto como um todo, e principalmente pelo volume. Nos últimos 2, 3 anos entrou uma enxurrada de dinheiro para dentro do mercado cripto, então aquelas variações que a gente tinha ao longo do tempo, principalmente no varejo, ele vai acabando sendo cada vez mais irrelevante no preço de forma macro. Então, considerando esses 5 pontos, eu posso trazer 3 cenários plausíveis para o mercado. Um cenário pessimista, aonde a gente não conseguiu essa licença para operar como banco nos Estados Unidos, a narrativa de stablecoin, os outros players, né, os outros concorrentes que são muito maiores que elas, conseguiu pegar um share ali muito grande, ela não conseguiu atuar dessa forma, teve menos CDBCs de outros países construídos dentro da XRP, então o interesse, né, as coisas que fizeram a XRP avançar de preço, não conseguimos avançar nessas narrativas, então infelizmente a gente teria o preço ali voltando abaixo de $1 por unidade. Eu não acredito que chegaria naquelas faixas de valores que a gente teve ali ao longo de uns bons anos, porque a gente desbloqueou muitos processos que estavam travados, principalmente da SEC, mas sem novos estímulos, dificilmente o token vai conseguir alcançar novos patamares. Um cenário mais realista, né? O mercado ele já está precificando que a XRP ela vai se manter estável novamente. Então a gente teria ali a faixa de 1,50 a 2,50, que é basicamente o preço base do valor do token nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. E esse é o cenário neutro, né? Um cenário mais otimista, mas mesmo assim realista, onde a gente teve esse ganho ali de licença para atuar como um banco e até mesmo um interesse, talvez até governamental, em trazer mais a XRP para dentro do governo, né? Ele já está dentro da reserva estratégica de cripto dos Estados Unidos, outros países também querendo fazer esse mesmo movimento seguindo os Estados Unidos. Aí sim a gente poderia ver XRP alcançando novos patamares de preço ali acima dos seus all-time highs. Vamos bater ali $3,50, $4, $5 por unidade. Eu já não acho que passe disso, isso num cenário sendo muito otimista, onde a XRP conseguiu sucesso em todos esses 5 pontos, essas 5 narrativas, esses 5 catalisadores que a gente tem dentro do mercado para esse projeto, e isso já seria ali mais que o dobro do preço, né? Mais de 100% de XRP. Eu acredito que é um cenário mais improvável, é um cenário otimista, mas como existe essa possibilidade, a gente traz essas informações para você. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos e que a minha visão não necessariamente reflete a visão da corretora sobre os projetos que a gente fala aqui. E essa análise completa ali, ponto a ponto, de narrativas e possibilidades de preço que a gente pode ter para o próximo ano e para os próximos anos de XRP. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, escreve aqui para mim se você já tem XRP na sua carteira. Grande abraço e até a próxima.